Boa noite, ovelha querida, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à oração dessa noite, da viração do dia. Eu quero orar com você e por toda a sua casa. Eu quero ministrar hoje uma oração de livramento. Você que precisa de um grande livramento, essa oração é para você. Eu sou o pastor Igor Miranda, tenho esse canal no YouTube, quero te ajudar, quero dar as mãos com você. Quero que você esteja debaixo das minhas orações e da minha cobertura espiritual de oração. E também da cobertura de Deus. E para isso eu vou te pedir para você se inscrever. Só você que não é inscrito ainda no canal, que você vai aqui embaixo, tem uma palavra inscrever-se, clica, se inscreva e ativa o sininho de todas as notificações. Deixa embaixo também o seu pedido de oração. Será um prazer ler o seu pedido, responder e orar por você. Deixe o seu gostei, porque é importante para o canal. No final, você vai compartilhar com pelo menos 10 pessoas e vai me ajudar a divulgar essas orações, tá bom? Se você quiser me chamar no WhatsApp, é o 71999149965. Você me chama, se identifica e eu vou salvar o seu contato e sempre vou te enviar as orações todas as noites aqui no canal. Hoje eu quero falar a respeito da coragem. Você sabe que, ao contrário da coragem, é o medo, é a dúvida, é o receio, é a timidez. Deus trabalha com a coragem, com a força, com a fé, com a certeza. O diabo trabalha com a dúvida, o medo e a timidez. Quem não quer que você vença o inimigo e lute contra ele é o mal. Aliás, o mal sempre ele vai te mostrar as dificuldades para que você aceite e se curve diante de uma situação. Eu vou ler aqui um texto resumido da Bíblia, que fala do livro de Daniel, onde fala sobre os 3 homens de Deus, chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens foram colocados à prova. Uma certa ocasião, o rei Nabucodonosor, ele levantou uma imagem de ouro e ele deu a ordem, um decreto que quando todos os povos, todas as pessoas se reunissem diante daquela imagem e ouvissem o som de instrumentos, que as pessoas se curvassem, não importa o que ela era, quem ela era. Ela tinha que se curvar para adorar aquela imagem que era o Deus, ao Deus Nabucodonosor. Uma imagem que fazia referência ao rei Nabucodonosor. E era uma imagem que deveria ser adorada por todas as pessoas. E aquele que não adorasse essa imagem, não se curvasse diante dessa imagem, seria morto, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E quando as pessoas ouviram o som das trombetas, dos instrumentos musicais, todas as pessoas se curvaram. Todas as pessoas aceitaram. Aliás, a grande maioria. Porque é assim que funciona no mundo. Muitas pessoas, infelizmente, elas aceitam a imposição do mal. Elas aceitam a influência do mal, a influência negativa, a influência pecaminosa. As pessoas acabam se corrompendo, aceitando a maldade. Mas havia 3 homens de Deus, homens de oração, homens que temiam a Deus, que não aceitaram, que não se curvaram, que tiveram coragem e fé para enfrentar até mesmo o perigo de morrer, a ameaça de morte, e não aceitaram se curvar diante daquela imagem. E é claro que quando eles não se curvaram, não aceitaram se curvar, eles foram entregues ao rei. Falaram a respeito deles para o rei, porque é assim. O mal sempre vai usar pessoas para tentar falar mal de você, te criticar, te derrubar, te destruir diante de outras pessoas.
Na verdade, aqueles 3 homens eram homens de Deus. E o diabo, de alguma forma, queria tocá-los, queria destruí-los, matá-los. E é assim que acontece também comigo e com você. Você não pense que o mal, ele está vendo você servir e crer em Deus e ele vai ficar de braços cruzados, olhando, vendo você servindo, adorando a Deus. Pelo contrário, ele vai fazer tudo para que você se afaste, saia da presença de Deus, dos caminhos de Deus e abandone a fé. Nem que para isso ele tenha que te ameaçar, ele tenha que se levantar contra você em forma de problemas. Foi o que aconteceu com aqueles 3 homens. Mas olha que coisa forte e interessante a ser analisado no exemplo desses 3 homens. Eles tiveram coragem. E é o que falta hoje, infelizmente, em muitas pessoas de Deus. Coragem. Coragem de dizer não para o mal. Coragem de dizer não para o pecado. Coragem de dizer não para a maldade, para a mentira, para as coisas erradas. Sabe? Às vezes tem pessoas que aceitam o fracasso, a derrota, a imposição do mal com facilidade. Às vezes, existem pessoas que acabam se sujeitando à vontade do inimigo. E a vontade do inimigo é te ver doente, é te ver na miséria, é te ver triste, é te ver angustiada, depressiva, derrotada. E você não pode aceitar, nós não podemos aceitar isso. Porque, afinal de contas, nós temos um Deus grande que peleja por nós. E a palavra de Deus diz, então, no versículo 16, assim, olha, do capítulo 3, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos, ele quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então aqueles 3 homens foram questionados pelo rei por que eles não tinham se curvado. E por que eles não tinham feito como todas as pessoas? Porque só eles que haviam, desobedecido a ordem do rei. Então eles questionaram que eles não iriam se dobrar, não iriam adorar a imagem nem ao rei, mas que eles iam continuar servindo a Deus. E o rei disse: olha, vocês vão morrer. E ele diz, em outras palavras, nós não estamos preocupados em morrer. Nós estamos preocupados em servir ao nosso Deus. E se ele quiser livrar a gente das tuas mãos e da fornalha, ele vai livrar. Também se ele não quiser, e se ele permitir que a gente morra queimado, a gente vai morrer servindo a Deus. Mas a gente não vai aceitar se dobrar diante de outro Deus que não seja o nosso Deus. E aquilo ali deixou o rei muito furioso. Deixou o rei tão furioso que ele pediu para que os seus homens acendessem a fornalha 7 vezes mais. Imagina, foram 7 vezes mais a temperatura. De maneira, a Bíblia conta que alguns homens, quando foram lançar aqueles 3 homens, os homens que lançaram de fora para dentro, eles morreram queimados. Mas sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? A Bíblia diz que eles passeavam dentro da fornalha de fogo. Então, a Bíblia diz aqui, só para terminar, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um deus
o filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Glória a Deus. Então ali Deus deu livramento para aqueles 3 homens, porque eles tiveram um ato de coragem. Deus está procurando homens e mulheres de Deus que tenham coragem. Coragem de lutar, coragem de se levantar, de mudar a situação. Talvez você está aí numa situação difícil financeiramente, difícil profissionalmente, as portas fechadas, desempregado, e você está aí chorando, lamentando, sabe, desanimado, porque as portas não se abrem, porque nada acontece. E eu digo para você, você vai aceitar isso? Isso é a imagem que o diabo levantou na sua vida para que você aceite, para que você se curve diante da imagem da miséria, do desemprego, da dívida. E o que você tem que fazer? Ter coragem. Coragem para levantar, coragem para trabalhar, coragem para fazer acontecer o que não está acontecendo. E tem coisas que não dependem só de Deus, dependem de você, de uma atitude, de um gesto. Então, em vez de você ficar aí parado, olhando para as paredes, esperando alguma coisa acontecer e nada acontece, faz o milagre acontecer. Provoca esse milagre. Faz algo. Pede uma direção, uma ideia, para que você possa prosperar, ganhar dinheiro, produzir. Porque, afinal de contas, as contas não esperam. As dívidas não esperam. Por isso que você tem que fazer algo para que essa situação mude. Não aceite se curvar. Você que está aí com um filho nas drogas, você que está aí passando por uma luta na sua família, não aceite essa situação. O diabo quer que você aceite isso. Não. Ore, busque, coloque o seu joelho no chão, ore, clame a Deus. Não aceite. Diga para Deus: Senhor, eu não aceito essa situação. Diga para o diabo: Satanás, eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa doença na minha vida. Eu não aceito esse desemprego na minha casa. Eu não aceito as brigas do meu lar. Eu quero uma mudança. E Deus, Ele vai honrar. Ele vai abençoar. Porque Ele quer ver coragem em você. Então seja este homem, esta mulher de coragem. Não fique de braços cruzados. Não fique olhando, esperando acontecer. Faça acontecer. Amém? Pegue o seu copo com água e vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós levantamos agora, meu Deus, essa oração em favor de todas as ovelhinhas aqui do canal, as de perto, as de longe. De todos os lugares eu oro, Senhor, ao aflito, ao necessitado, ao desesperado, ao doente, aquele que foi desenganado pelos médicos, aquele, meu Deus, que está sentindo uma dor, aquele que está agora, meu Pai, em cima de uma cama, de um leito, no hospital, em casa, Senhor, doente, sentindo uma dor, invejado, macumbado, feitiçado, triste, depressivo, mas agora, Senhor, estende a tua mão e dá o livramento, quebra essa maldição, quebra esse jugo, abre portas para aquele que está desempregado, endividado, aquele que precisa de uma luz, de uma direção, de pessoas para ajudar, Senhor. Coloca pessoas para ajudar no caminho dele ou dela, Senhor. Abre portas. O Senhor abre portas aonde não há portas. E eu peço, Deus Todo-Poderoso, prospera, abençoa, cura, restaura, consagra este copo com água. Todo aquele que beber desta água seja curado, restaurado e abençoado. Também te peço que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, consagrar cada pedido, cada nome, cada pedido de oração seja atendido, para a glória do teu santo nome. Eu profetizo e determino isso.
hoje, amanhã e sempre. E aquele que crer, diga amém. Glória a Deus. Beba água abençoada, ungida, e receba força, poder, virtude. E não se curve diante da imagem que Satanás colocou contra a tua vida. Deus é grande. Você vai vencer, em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe a oração e até amanhã, se Deus te permitir.